amiguinhos. Eu sei que vocês estão meio cansados da última palestra do dia. Eu sou o Rafael. Eu gosto bastante de JavaScript, porque se não fosse JavaScript, sei lá eu o que eu ia estar fazendo. Eu sou formado em telecomunicações e esse é o meu quinto RSJS como palestrante. Aqui está eu no passado e no outro. E se eu der sorte, eu vou fazer mais uma foto dessas. Mas eu sou desenvolvedor full stack na Fuji, uma empresa que está no Kentucky e tem um pedaço do time de engenharia espalhado, remoto. Basicamente, é uma empresa que faz ações de marketing em mídias sociais. Então, o Friends foi comprado pela MTV. Chocante. E aí, mas é sério. Então, a MTV queria promover isso. Ela entrou em contato com a gente fez o seguinte. Tu tweetava uma hashtag e um emoji de pizza. A gente escutava essa hashtag. Então, a gente mandava um link para o cara e se ele preenchia os dados e a gente mandava uma pizza para casa dele. Quando esse era o caminho feliz e todo mundo ficava de boa. Então, entre outras coisas, às vezes é camiseta da Adidas, às vezes é, enfim, pipoca. E é isso basicamente que eu tenho feito. Quando eu submeti essa palestra, saiu a grade, o Alexandre, que é um cara que eu admiro pra caramba, assim, um desenvolvedor. Nossa, o cara manja muito de várias linguagens. Ele foi lá e falou isso nos comentários do Facebook. JS Matemática na mesma frase, admiro sua coragem. Provavelmente ele estava se referindo a coisas como essa aqui. 0.2 mais 0.1 é diferente de 0.3, porque é isso o resultado, quando a gente faz. E aí, quando ele falou isso, aquela frase ficou martelando na minha cabeça. E eu falei, talvez as pessoas tenham interpretado errado, mas a ideia é que eu fiquei, cara, mas eu acho que eu vacilei. E talvez o nome adequado fosse APIs legais de JavaScript e a matemática implícita nelas, mas ia ficar meio, né? Bom, mas a questão é, eu preciso saber matemática para ser um programador? Eu preciso da matemática como um todo, já que eu não uso para nada no meu dia a dia, a não ser regra de 13 porcentagem? E existe uma onda, assim, eu já vi muitos tweets desse tipo, isso aqui alguém falou. O que a escola deveria ensinar? Declarar imposto de renda, escriturar AP, educação financeira, costura, culinária, elétrica. O que a escola ensina? Bhaskara. Bom, elétrica sem Bhaskara vai ser bem difícil, assim, mas a questão é que eu acho perigoso a gente hostilizar conhecimento porque a gente não usa, sabe? A Bhaskara está aí nos ajudando pra caramba desde muito tempo. Toda vez que eu jogo alguma coisa para cima, a posição dela no espaço, a ida e a volta, se comporta como Bhaskara. Então, tipo, essa pessoa só não olha o mundo ao redor, porque, né, ela está lá para alguma coisa. E eu acho muito perigoso a gente, vindo de um cara que fez faculdade de telecomunicações e rodou muito em cálculo, várias provas, e nunca tirou mais que 7 na média, mas não é porque eu não gosto, ou eu não vou bem, porque eu devo querer a extinção de uma matéria, e se não fosse Rambo 3, eu tinha rodado no vestibular de geografia, tinha zerado geografia no vestibular, porque eu me lembrei dos afegãos e tal, e o tema do filme me lembrou e eu consegui chutar com mais propriedade. Eu não sei todos os países que fazem fronteira com o Brasil, por exemplo. É vergonhoso isso, mas eu não quero dizer, nossa, nunca mais, o meu filho não vai estudar geografia, para quê? Eu não uso isso para nada. Então, esse o raciocínio que eu acho perigoso. Mas o problema da matemática é que, às vezes, ela se apresenta na escola assim. 5 sobre raiz de 7. Eu sei que quando eu faço raiz quadrada, eu estou achando o lado de um quadrado com a área 7, por exemplo. Raiz de 7, eu vou achar o lado de um quadrado que tem. Então, é útil para medidas de área, né? O problema é que, quando eu faço 5 sobre raiz de 7, eu estou dividindo um lado, e aí meio que a coisa perde contexto um pouco. Então, é difícil é difícil eu estimular um aluno que tem Pokémon Go para jogar, que ele tem que resolver raiz. E eu entendo esse drama. Eu não acho que as pessoas
tem esse problema com a matéria de graça, assim. Mas um professor que me fez gostar muito de física, ele dizia que sempre que ele colocava dinheiro nas questões, de forma abstrata, digamos, de forma exemplificada, as pessoas entendiam melhor. Então, alguém sabe o que é essa fórmula aí? Exatamente, juro composto. E aqui está o resultado do juro composto, de cima para baixo. 15% ao mês, 10% ao mês, e a azul é 5% ao mês. Então, se eu começar devendo R$100 para o banco, ao final de 2 anos eu vou dever quase R$3.000 a juro de 15%, por exemplo. E é por isso que as maiores fortunas do Brasil sempre compreendem banqueiros. Né? Bem diferente. Porque é fácil, né? E aquele verde ali, que é quase linear, é 1% ao mês, que é o juro da poupança. Então, é meio dispar, né? É meio desequilibrada essa coisa. Mas, então, eu vou começar falando sobre Canvas, porque esse gráfico aqui foi feito numa aplicação JavaScript, bem famosa, chamada Google Planilhas, Google Sheets, que é uma das aplicações de JavaScript que eu considero mais bem-sucedidas, assim, porque todo mundo usa. Todo mundo tem a capacidade de usar, sabe como funciona uma planilha, quem usa Excel sabe, então ela tem um monte de coisas que a gente gosta numa aplicação, real time, pode editar simultaneamente, e aí eu falei, não, mas eu vou fazer o meu gráfico, porque né, o Canvas é uma parada razoável de se lidar. E aí, então, eu instancio um Canvas, que é basicamente eu tenho um elemento, eu tenho uma tag Canvas, aí eu instancio getElementById, e aí eu tenho um Canvas. E aí eu pego o contexto do Canvas. Só que eu estou fazendo um gráfico, então eu tenho que ter o meu eixo X e o meu eixo Y. Aí o meu eixo X são o tempo em meses. Né? Eu começo ali de 0, que é o tempo que eu comecei a dever para o banco, e vou 24 depois. E aí eu vou puxando esses valores para dentro do meu array, que é o meu eixo. Feito isso, né, ele vai gerar esse 0, 1, 2, 3, um array unitário ali, tal, de 1 em 1. E aí eu faço um begin path, que é para começar a dizer que eu estou fazendo um path, de fato, eu estou fazendo um gráfico. E eu passo o estilo, que é a cor que ele vai ser, e digo a largura da linha. Aí eu tenho a variável que é o quanto eu devo e a variável de taxa, e eu calculo ela de acordo com o meu eixo. Está aqui a minha fórmula de juro composto de uma maneira escrita, né, javascripticamente. Então, vezes a potência, eu tenho 1 mais a taxa sobre 100 e elevado no valor do eixo. E aí eu crio uma linha que ela vai de um ponto para outro. Então, o meu primeiro ponto vai desse ponto para o próximo. E aí eu tenho... pensando só na parte, sem pensar na interação, eu tenho isso aí. É basicamente isso que eu preciso para criar a linha de um ponto a outro. No final, eu chamo stroke, que é o que, de fato, pinta a linha na tela. E aí eu tenho isso. Aí eu lembrei, por isso que tem tanta biblioteca que faz gráfico em Canvas, é por causa disso. Os pontos são da esquerda para a direita, eles crescem da esquerda para a direita na largura e de cima para baixo. Então, o 0, 0 é aquele ponto mais alto à esquerda. E como eu vou pintando para valores perto de 700, 900, eles estão vindo para cá. E o eixo que eu fiz está em pixels, ele não está em tempo. Então, eu tenho essa linha azul horrorosa decrescente aqui. Aí eu falei, claro, se eu diminuir a altura, eu resolvo esse problema, porque aí os valores altos vão ficar embaixo. Pronto, está de pé. 10 de 10 para mim. O problema é que eu tenho que fazer... eu pego a largura e divido pela quantidade de valores que eu tenho no array. Isso é para fazer uma escala, assim como eu faço com régua. Eu tenho 30 valores de 1 centímetro, quando eu coloco um do lado do outro, eu tenho uma régua. É isso que eu faço um eixo. Aí eu itero de novo, e aí o meu x, em vez de ser o valor do pixel exato, eu multiplico. Então é como se eu estivesse iterando para colocar valores dentro de uma régua, um atrás do outro. E aí eu tenho uma régua, agora eu tenho um EX, mas ele passou lá em cima, ele está indo para um lugar onde eu não sei,
que são os valores maiores do que a minha escala de y. Falei, bom, lá vou eu fazer uma escala para y também. E aí, para isso, eu vou ter que saber qual é o meu valor máximo, porque senão ele vai ficar sempre fora do gráfico. E aí aqui, ó, eu estou calculando esse valor máximo, que é basicamente manter, se o valor anterior é maior, eu fico mantendo esse valor ao longo da iteração. Só que, primeiro eu preciso calcular o valor máximo para depois fazer o seguinte. Eu vou fazer uma regra de 3. A regra de 3, se alguém não vê utilidade na regra de 3, aí eu não sei, aí eu desisto mesmo, é sério. Porque a regra de 3, como diz a juventude hoje em dia, é muito top. Eu pego o valor, divido pelo máximo, ou seja, eu faço uma porcentagem, né? E depois eu multiplico pela altura, que é para saber o quanto da altura vale aquele valor, né? Porque o máximo vai dar 1. Né? Imaginem o seguinte, o valor que é o máximo, dividido por ele mesmo, vai dar 1, e aí eu vou ter o valor da altura. Então, o meu gráfico sempre vai bater no topo do desenho, do canvas. De novo, diminuo a altura para esse gráfico não sair de cabeça para baixo. Pronto. Olha, gente, 30 slides, uma linha azul. Eu poderia fazer o mesmo com SVG? Eu posso. Em vez de usar os métodos do Canvas, eu vou fazer da maneira mais porca que eu conseguir, que é fazer uma string D. E aí eu vou fazer a mesma interação que eu estava fazendo antes. Só que aí, em vez de... eu vou pegar o valor escalonado de y ali. E vou... depois eu fiz umas mutretas, porque o meu problema estava embaixo também. Se o meu gráfico tivesse valores negativos, ele não ia ser printado. Então eu tinha que fazer para o valor de cima e para o de baixo. Eis que é basicamente isso aqui. Ó. Eu calculo o valor de x, eu pego o valor atual de x do eixo que eu já fiz lá, e aí, em vez de usar o line_to, eu concateno uma string, porque eu tenho o move, que é aquele m. O cifrão não tem nada a ver com isso. O cifrão é simplesmente as strings, template strings do ECMAScript novo, não tão novo, mas é basicamente assim, ó, eu uso o move e digo para ele o pixel para onde ele vai, xy. E o line_to ele vai ligar com linhas esses valores. E aí eu tenho a mesma coisa, o gráfico fica igualzinho. Se eu mostrar para vocês a imagem é a mesma, então, tipo, essa aqui. Só que o SVG ele tem lá seus mistérios, né? Aí eu vou ter que fazer um path e vou dizer para ele não ser preenchido. Aí eu digo o valor da cor que eu quero, a largura da linha, e aí aquele D, que é aquela string que eu fui concatenando, eu pego o meu elemento lá no HTML e passo o valor do path para dentro do inner.html. Ele vai printar aquele SVG, o SVG vai ter aquele formato na tela. E aqui essa fórmula todo mundo conhece também, gente boa. Ela é bem conhecida como PG, progressão geométrica. A progressão geométrica é muito brother do juro composto, porque elas têm um valor que eu vou calcular atual, tem o valor inicial que é multiplicado, e aí eu tenho, se o Q for igual a 1 mais I, elas viram a mesma coisa. A diferença é que uma usa N, aí tem N-1, T, etc. Mas elas têm o mesmo formato. Então, quando eu poderia fazer o seguinte. Esses quadrados, eles basicamente têm o valor de lado, e o quadrado de fora dele, ele simplesmente foi girado 45 graus, e o valor da PG, a razão da PG é raiz de 2. Porque eu aprendo que em algum lugar da geometria, o lado de um quadrado, a diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 2. É por isso que todo quadrado maior, ele é o tamanho da diagonal. Eu deveria ter um point laser. Imaginem o seguinte, olhem a diagonal deste quadrado aqui. Ela é do tamanho do lado deste. E isso é basicamente o juro composto de uma forma geométrica. Se um dia alguém
tiver... raiz de 2 é 1,40, né? Se um dia alguém tiver uma dívida que cresça, ou qualquer coisa que cresça em juro composto, com 40%, isso aqui dá para emoldurar e dizer, ó, tá vendo? É assim que vai ser a tua vida. No caso, caindo, né? Não subindo. Mas, é sério, assim, posso parecer hater de instituições financeiras e eu sou de maioria delas, então. O que eu fiz, basicamente, foi pegar o valor inicial aqui, que é 10, aí eu vou iterar de novo, multiplicando por a raiz de 2, e aí é basicamente uma PG. Isso aqui, o valor do lado é basicamente a PG. E aí eu fiz uma função para plotar quadrados. Porque o meu problema com o retângulo do Canvas é que ele plota não de acordo com o centro, o que é tudo bem, mas quando tu manda ele rodar, ele não gira ao redor do eixo. Ele gira ao redor do Canvas em si. Então eu fiz uma função que facilitaria a minha vida para mostrar essa imagem. E se eu sei interpretar gráficos, quando eu olho para as animações CSS, tem um aspecto bem curioso da ferramenta agora, que é o que eu queria mostrar. Eu não pratico nenhum esporte radical que não seja live coding, tá, gente? Se der alguma coisa errada, eu não sei exatamente assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não é bem assim, mas tentem não vaiar nem nada. Bom, sei que vocês são uma comunidade bem legal. Esse exemplo é igualzinho ao que tem no site da Lia Veru. Ela explica a diferença entre animações, e aí hoje em dia eu consigo inspecionar uma animação e ambas... Nossa, que ótimo esse zoom. Deixa eu ver. Parece que está lambido, né? Bom, basicamente eu tenho o quadrado de baixo está se movendo linearmente e o de cima está se movendo com uma das características, que no caso é o isOut aqui. Quando eu clico aqui, o legal é que eu consigo ver o gráfico que gerou essa animação. Então, ele é ligeiramente não linear porque ele toma essa forma aqui, ó. Ou seja, ambos os quadrados eles vão chegar no final ao mesmo tempo, né? Porque eles basicamente eu estou modificando a margem esquerda de ambos. O que eu quero mostrar é que, tipo, eu tenho uma linha aqui que não dá para enxergar direito, que é cinza, que é o que torna o que é a animação linear. Eu poderia fazer isso. E aí eu vou alterando as propriedades e ele faz com que ele saia do lugar muito mais rápido, porque ele tem aquela curva. Então é uma questão de olhar as animações hoje em dia, quando eu quero fazer uma animação legal, dependendo, claro, eu não vou variar só a margem, eu posso variar a opacidade, posso variar qualquer propriedade, mas a questão é que eu tenho um timing para fazer isso e eu posso ajustar. E esse gráfico é muito parecido com o gráfico quando tu compra pneu no Top Gear. Eu não sei se essa referência é muito velha. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem uma transição, ele vai indo devagar, então ele sai depois, mas ali no meio ele ganha força e aí tipo ele faz isso muito rápido. Então no meio ali ele dá uma acelerada e no final ele desacelera. Ou eu posso simplesmente fazer ele acelerar tudo no final, fazendo isso. Então quando eu sei interpretar gráficos, um mundo inteiro de possibilidades se abre à minha frente, inclusive para animar CSS. Mas a questão é que quando eu interpreto gráficos e as pessoas me mandam aquelas correntes de WhatsApp dizendo olha, isso aqui, olha esse ano aqui, não sei o quê. Os gráficos estão com escala diferente, gente. Só que, tipo, vou eu brigar? Tem 5 professores de matemática no grupo da minha família. Tipo, alguém grita aí, não vai ser eu, né? Mas o que nos leva, o que nos diferencia das pessoas que ficam espalhando notícia falsa e o discernimento disso vem do nosso conhecimento geral e do que a gente estudou. Eu entrei num carro esses dias e um cara me falou assim, eu li que se uma moeda cai de um prédio alto o suficiente e cai na cabeça de alguém, ela pode matar. Eu não sei que moeda é, mas o granizo era para perfurar as pessoas de fora a fora, então era tipo para ser um fuzilamento.
Como é que esse cara, tipo, e eu não fico bravo com isso, e eu não tive a paciência de argumentar, mas eu era para dizer, olha, veja bem, talvez não seja assim, mas a pessoa não parou e não pensou antes de reproduzir essa informação. E se alguém acreditasse e saísse falando? Desculpa, não era para ter esse tom de brabeza, mas eu me preocupo com isso. Então, se eu consigo, a partir do momento que eu tenho funções e tal, eu consigo, por exemplo, utilizar funções para gerar som. Imaginem o seguinte, aqui eu tenho uma função seno, a função seno ela é bem irritante em vários sentidos, mas é que, vamos ver se o áudio está, retorno. O problema da função seno é que ela é tão, isso é uma função seno, por exemplo, esse áudio constante assim. Mas quando eu dou play numa função seno, ela fica, vamos ver, eu não quero, não, sim. Eu estou apertando o botão certo, deixa eu pensar. Tá, deixa eu corrigir isso rapidamente. Eu sabia que ia ter algo desse gênero, mas o que eu fiz aqui? Eu estava testando eu tentei não testar muitos exemplos, que eu vou modificando eles e eles vão ficando errados. Deixa eu ver uma coisa. Muito bem, Rafael. Aqui. Não é esse. Eu tinha dado um stop aqui só para não ser tão irritante assim. Mas é basicamente o seguinte. Vamos botar mais tempo. 2 segundos, talvez. Isso é uma função seno em 200 Hz, 1500 Hz. A gente ouve entre 20 e 20 mil. Então, se eu passar para 200, por exemplo, talvez 300 ela não incomode tanto. Parece o tom de linha quando eu vou discar, etc. Se alguém usa o telefone assim hoje em dia. Mas o fato é que eu consigo pegar uma função e tocar ela. Isso eu faço com um oscilador hoje em dia. Se eu pegar essa função e multiplicar por uma exponencial decrescente, é basicamente uma maneira de eu causar uma atenuação. Então, em vez dela ficar soando para sempre, ela vai diminuindo. Como tudo na vida, eu bato em alguma coisa, o som ele se propaga, ele para, né? Ainda bem. Então, eu estava lendo sobre sintetização de som e os caras mostraram que quando tu tem como fazer isso na API, e aí se tu multiplica o seno por uma função decrescente numa frequência baixa, ele acaba fazendo isso aqui, ó. Não, botão errado. Isso é uma função de seno, 200 Hz, decrescente, multiplicado por uma equação decrescente. Então, eu tenho uma batida. Muito bem, né? Todo sair de matemática para gerar um... Mas é como fazer isso aqui, tá? Naquele mesmo jeito, pegando o eixo e iterando. Aqui eu estou fazendo com uma função com uma frequência maior, então o bonito da equação exponencial decrescente é que ela faz a mesma coisa sempre, ela cai, e aí ela causa essa atenuação. Eu fiz isso da seguinte maneira, eu tenho um audio contest hoje em dia na Web Audio API, e aqui eu tenho um monte de coisa que é basicamente, eu crio um oscilador, eu crio um nó de ganho, que é basicamente quem vai ser o responsável por diminuir o volume. E aí eu digo que tipo de oscilador é, porque eu estou fazendo isso com uma onda senoidal, né? Aí eu tenho o tempo final, e ali o que eu faço? Eu digo qual é o valor que eu vou passar para o oscilador, ou seja, 1, e essa função, olha o nome do método, Exponential Ramp to Value at Time, ou seja,
eu crio um valor que vai até 0.0001, porque se eu botar 0 dá um erro na aplicação, e aí eu dou o tempo final ali, ou seja, vai ser quanto tempo essa exponencial vai demorar para cair até 0.001. E aí, para o oscilador, eu faço a mesma coisa. Então, eu fiz isso para o nó de ganho, que é o nó que controla o volume, e fiz isso para o oscilador também. Aí eu preciso conectar o oscilador no nó de ganho, conectar o nó de ganho no analisador, porque vocês viram que tem uma representação ali que eu vou explicar depois, mas é basicamente uma maneira de eu ver a onda. E aí eu dou um connect no destination do audio context, que no caso é o fone de ouvido, é o alto-falante. E aí eu digo para ele parar, começar num tempo e parar daqui a 0,5 segundos. Então, é basicamente isso. Eu estou ligando um oscilador e desligando em 0,5 segundos, usando uma função exponencial para diminuir o volume. Eu estou errando sempre o botão. Pronto. E se eu fizer isso com valores aleatórios, eu tenho esse gráfico vermelho bonito. Muitas pessoas que têm filhos talvez se identifiquem, que parece muita coisa de parede e tal. Meus priminhos me lembram bastante que eles faziam. Eu acho bem massa. É basicamente o seguinte, antes eu estava usando um oscilador para gerar meu barulho, agora eu estou usando um buffer. Então, eu crio um buffer, eu dou uma amostragem, que na verdade eu estou usando a default, desculpa, eu criei um nó primeiro, depois eu criei o buffer, aí eu tenho esse método que é getChannelData, que basicamente vai me dar um array, no final das contas, e aí, de novo, eu crio um nó de ganho. E aí, gente, é só números randômicos dentro de um array. E isso gera aquele gráfico. Isso gera ruído também. Só que, quando eu uso a rampa exponencial para diminuir da mesma forma que eu fiz, eu tenho... Nada a ver com aquele senhor, peço perdão. Eu tenho isso aqui, que lembra bastante o chimbal, o prato. Eu não sou muito bom por mais que eu goste de música, eu não sou tão bom dos instrumentos. Eu acho que é aquele que fica do lado da bateria, do lado esquerdo, chimbal. E aí eu posso fazer uma batida. E isso é a maneira básica dos sintetizadores que foram gerados e tomaram os anos 80, porque os caras falaram, cara, eu estou gerando uma batida com matemática, bota isso em tudo. Agora sim, esse senhor distinto, o Fourier, me faltou o primeiro nome dele agora, ele era um general das tropas napoleônicas, talvez coronel, e não sei, se me perguntem aí, se alguém for muito aguerrido com essas coisas de exército e tal, eu errei a patente, eu peço perdão. Esse cara estava procurando soluções para outras paradas a ver com canhões e propagação térmica, e ele foi responsável pela transformada de Fourier, que é uma das coisas que a gente usa para gerar essas visualizações de frequência. Quem tinha... muitos sons hoje em dia vinham com isso, não sei quem tem altos sons em casa, ainda no meu, quando estragaram lá, o pessoal ficou, não, bota na TV agora, azar. Então, esse gráfico de frequência vem diretamente daí a ideia. Basicamente, ele conseguiu associar o domínio tempo e criou uma representação disso em frequência. Então, basicamente, se tu dá uma função, ele consegue achar a frequência dela matematicamente. Quando eu olho um seno assim é fácil, mas quando eu pego a voz de uma pessoa é bem diferente. E isso tem alguns equalizadores, é o nome dessa parada, que isso também vinha direto em sons antigos, hoje em dia é bem mais raro de ver, mas eu consigo mudar e dar ganho para as coisas. Talvez vocês lembrem desse mesmo equalizador no Inamp. O que eu achei legal de pegar essa foto do Inamp é que tem a clássica Unknown Artist Track 9. Melhor artist, tá ligado? Todas as minhas tracks eram assim. Aí tu tinha que descobrir, essa aqui era quem mesmo? Aí tu ia descobrir, tá? Porque o cara não nomeava. Nomeiem suas MP3 direito, pessoal. Mas a questão é que eu consigo dar ganho e atenuação nas faixas de frequência que eu quiser. Eu não sei se vocês usavam muito isso aqui. Eu sempre que eu mexia parecia que ficava pior, então eu usava uma default qualquer. E esse cara, ele fez coisas... esse cara, ele desenvolveu muito. A transformada de Fourier,
transformada rápida de Fourier, que é a que a gente tem em algoritmos diversos, inclusive na Web Audio API, é considerado uma das coisas mais importantes que a matemática trouxe, sei lá, desde que o tio Fourier existe, mas é que ela possibilita eu analisar a música e ela possibilita encodings desde como a MP3, por exemplo. Coisas como esses encodings são possíveis graças a essa transformada. E esse cara estava descobrindo coisas lá, eu não sei como é que ele fazia, porque hoje em dia, se eu olhar no osciloscópio, eu não consigo tirar nada dali, o cara sem osciloscópio, sem nada lá. Mas quando a gente quer matar uma pessoa com muita vontade, é bem criativo, pelo visto. O que essa API permite é que... Primeiro tem um exemplo de áudio para mostrar para vocês. Aguarde. Então, aqui, ó, deixa eu só ver uma coisa. Áudio... Tá, eu tenho um filtro, tenho uma variável global, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tá. Então, aqui... A música aqui é baixa no início. Esse gráfico, em vermelho, me dá a ideia de instrumentos e coisas que estão acontecendo no domínio da frequência, enquanto aquele escuro ali é no tempo. Então, se eu vir aqui e setar um filtro para uma frequência baixa, por exemplo, o filtro me permite escolher frequências que eu quero. Esse é um filtro passa alta que permite que eu elimine as frequências abaixo de 1000 Hz. Se eu aumentar isso aqui, eu vou cortando a voz humana e as frequências graves. Então, se eu passar esse valor para 4000, que é perto de onde a voz humana alcança, então eu tenho esse cara, essa transformada e todos esses filtros que são implementações matemáticas me possibilitam modificar áudio de uma forma não intrusiva, eu não preciso ir lá alterar o arquivo. E eu tenho isso na Web Audio API hoje de graça. Quando eu entrei na faculdade, era bem mais difícil tu conseguir fazer esses experimentos assim. E aí eu posso mudar o filtro, o tipo do filtro para passa baixa. Type igual. Então as frequências altas morrem daí. E eu fico ouvindo a voz melhor. Mas eu posso passar para um valor extremamente baixo para ouvir só a batida. E parece que eu estou embaixo d'água. Mas eu poderia mudar o filtro para rejeita faixa, que é um filtro que ele mata só uma faixa específica. Ó, vocês estão vendo ali que perto do 1000 Hz deu aquela afundada. É por causa disso, tipo... Então, eu consigo manipular áudio e é basicamente no browser sem nenhum tipo de hardware e eu consigo fazer isso graças a uma série de pessoas que estava tentando descobrir coisas que não tinham a ver com música naquela época, mas foi aplicado. A minha religião é contra calar David Bowie, mas pelo bem do andamento. E tem uma coisa curiosa entre som e imagem, que ambas são ondas e tal, mas a representação computacional das coisas são parecidas. Mas o que eu fiz aqui é, de novo, um canvas. E aí eu quero mostrar para vocês o filtro de imagem, usando o mesmo princípio. Então, canvas.
eu tenho que fazer esse demo meio rápido, por causa que ele consome muita memória e pode travar o meu Node, assim, sendo bem sincero. Essa moça aqui, todos os pontos de um canvas que eu consigo pegar, eles são um grande array, e a cada 4 valores eu tenho o vermelho, o verde, o azul e o alfa dele. Ou seja, esses gráficos aqui é como se eu tivesse splitado eles e plotado eles como se fossem uma onda no tempo. É como se fosse uma onda de áudio mesmo. Inclusive, eu posso escutar como é o vermelho dessa imagem. Basicamente, deixa eu ver aqui. Eu preciso... Estou olhando para o exemplo errado, nunca ia dar certo. Não. Deixa eu dar um refresh lá, só para ele não... Tá. Play signal, tá aqui, ó. Connect. Vou botar bem baixo, tá? Porque é meio incômodo. Não? Acho que eu tenho que chamar o Play Signal. Processor Connect, Node Start. Ah, está conectado no filtro. Acho que é só isso aqui que eu preciso fazer. Vamos ver uma coisa. Eu tô sem... Tá saindo áudio aqui? Bom, é uma experiência uma experiência bem desagradável, porque a onda de... Agora sim, vamos ver uma coisa. Ó. Eu só não sei se eu conectei os pontos certos aqui. Filtro... Connect... Start... Eu acho que eu tenho que chamar o método, será? Play signal e tem que passar o... É isso? Não. Live coding, né, gente? Aprendam. Provavelmente eu estraguei a outra parte do demo também. Node connect filter connect processor. Vou tentar uma última vez. Nossa, agora está alto. Bom. A questão é que assim, ó, como eu consigo separar essas cores e colocá-las num gráfico, é como se fosse um array de áudio ou um array de imagem também. E eu posso usar um filtro de áudio para filtrar essa imagem. Porque assim, ó, essa imagem filtrada no filtro passa alta de imagem, ela fica assim. Tá? Só que assim, eu estou usando as 3 cores. O que eu consigo fazer aqui é... eu tenho que chamar o... Como é que é? Plot filtered. Isso. Ficou um quadrado preto, ótimo. Claro que o filtro não está conectado aqui e aqui. E agora sim. Vamos ver. Tcharam. Não está para ver, né? Deixa eu aumentar o contraste. Ou mudar a frequência do filtro para uma mais baixa. Estão vendo agora? Tem uma moça ali, gente, em vermelho. Mais ou menos. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. E se eu mudar uma das outras cores? Porque eu estou usando preto para aumentar o contraste. Deixa eu ver. Aqui. Se eu mudar isso aqui para... sei lá,
Melhorou? Não. GitHub, enfim. O que é impressionante é que eu tenho ferramentas no meu browser que me permitem tratar som e imagem hoje em dia, basicamente de graça. Pode parecer louco, mas, sei lá, o MATLAB, que era como a gente fazia isso na faculdade, é uma parada que tu gasta uma grana considerável se tu for comprar a licença dele. Hoje em dia a gente atingiu esses pontos. Então, hoje em dia a gente pode construir talvez ferramentas muito mais que tornem esse aprendizado e a utilização disso uma coisa muito mais fácil de ser digerida, né, pelo aluno. Isso aqui é o efeito de um filtro passa-baixa, tá? Então ele atenua. Eu acho que ela só não está exatamente onda a onda ali, mas é basicamente o filtro passa-baixa, ele se opõe a variações rápidas de amplitude. Então ele dá uma atenuada ali, ele tira aqueles valores que estão, aqueles glitches ali. E aí o último experimento que eu vou mostrar para vocês, não sei como é que eu estou de tempo, estou mal. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui que eu fiz como... eu estava estressado com problemas de extrair SVG e tal. E aí eu estava pensando, nossa, mas eu consigo pegar um canvas e pegar os pontos, será que eu consigo... Essa imagem aqui é original, um grande disco, por sinal, meio underrated, na minha opinião. Eu vou ali e pego e digo para ele assim, ó, tudo que não for 255, 255, 255 nessa imagem, porque eu consigo jogar ela no canvas, pinta de preto, porque isso vai facilitar depois. E aí depois eu percorro todo esse array, dizendo assim, ó, sempre que houver uma variação brusca de um valor para outro, eu vou memorizar onde ela foi, onde ela aconteceu. E aí eu transformo isso aqui num contorno. O valor é só para eu verificar num mapa de calor assim onde aconteceu tal coisa. E aquele aqui trata-se desses pontos colocados no SVG de forma de círculos. Então, beleza, eu já tenho um SVG. Só que eu posso fazer ainda melhor. Eu posso fazer esses pontos irem um a um, como se eu estivesse percorrendo e fazer uma linha com eles. E como disse, né, o Cal, que trabalhava comigo na Isobar, a graça desse VG é que se depois tu quiser, tu projeta ele na lateral de um prédio, né, porque ele não vai distorcer. E aí, deixa eu ver aqui, o resultado disso não é uma lateral de um prédio, mas ficou grande, mas deixa eu ver aqui. É que eu consigo usar a matemática e percorrer valores para criar um SVG que ficou bem feio, mas o fato é que eu consigo transformar uma imagem para SVG, os contornos dela, e agora eu poderia aplicar um filtro, passar baixa e diminuir essas ranhuras, no caso, essas pontas que tem, por causa que ela vai atenuar essas variações bruscas de amplitude. Eu fiz com a minha mãozinha. Ainda estava dando errado aqui, estava meio bugado, depois eu corrigi melhor os caminhos que eu estava fazendo. O coelhinho da Páscoa. Gente, assim, sendo breve, tá, para não me estender muito, o que eu queria mostrar com essa palestra é que a gente usa muito a matemática e coisas que a gente aprendeu e não se dá conta de que usa dessa maneira. E odiar e fazer hate contra conhecimento, qualquer que seja ele, é muito perigoso. Assim. Então, talvez eu tenha que estudar maneiras melhores de ensinar e não querer que parem de ensinar as coisas. Ou mudar a grade simplesmente baseado no fato de que eu não sei trocar o negócio do chuveiro e eu sei um pouco de Bhaskara. Não funciona assim. Essa frase, se você é mais afortunado que outros, construa uma mesa maior e não uma cerca mais alta. Basicamente, o que a gente tem conhecimento, a gente está aqui de uma forma que a gente, sei lá, sabe uma coisa ou outra a mais, mas o que eu proponho é que a gente sempre expanda e ajude as outras pessoas a chegarem onde a gente está. E nunca que a gente fique sentado lá no nosso conhecimento dizendo, tá errado. Aí, ó, fica lá no pull request, olha isso. Olha aqui. Eu faço isso também, mas a questão é que eu tento ajudar o coleguinha. A questão é que eu não posso ser hostil e não tratar bem as pessoas porque elas ainda não têm o mesmo conhecimento que eu. E nem querer extinguir, já que ninguém usa X linguagem, cara, para.
fecha o GitHub, dá... Não. A questão é que talvez a maneira como está se aplicando o conhecimento tenha que ser melhorada. E é isso. Muito obrigado. Me adicione no Twitter.